Bom, a eletrodinâmica é a parte da eletricidade que a gente estuda agora, a eletricidade em movimento. Movimento significa, temos cargas elétricas agora se movimentando de forma controlada. Forma controlada significa o quê? Que a gente orienta agora para onde as cargas elétricas vão se movimentar. Uma carga elétrica ela pode se movimentar quando você cria um campo elétrico em torno dela. E essa carga elétrica, ao estar sujeita a esse campo elétrico, sofre a ação de uma força. A força desloca essa carga de um lugar para outro. Esse deslocamento realiza trabalho. No entanto, se eu fizer isso dentro de um condutor metálico, eu consigo controlar não só o movimento de uma única carga, mas o movimento de um conjunto de cargas elétricas. A esse movimento conjunto de cargas elétricas que eu promovo devido a um campo elétrico dentro desse condutor, nós damos o nome de corrente elétrica. E aqui, nessa primeira imagem, nós temos a principal aplicação que nós temos da eletricidade nos dias de hoje. Aliás, desde sempre, praticamente, quando surgiu a eletricidade, que é a produção de luz. Certo? Nós utilizamos a corrente elétrica como função principal a produção de luz. Tanto é que não faz parte do linguajar cotidiano, da linguagem coloquial, falar em energia elétrica como se fosse luz. Tipo, acabou a energia elétrica. O que a gente fala em geral? Acabou a luz. Aliás, a palavra luz quase vira sinônimo de energia elétrica, né? Tá ok? Exatamente, porque a principal função que nós utilizamos da energia elétrica é para a iluminação, tá? Tanto é que essa semana passada foi anunciado os ganhadores do Prêmio Nobel. E o ganhador do Prêmio Nobel de Física, certo? Foi exatamente por ter inventado um tipo de lâmpada chamado LED azul. O LED azul possibilitou a invenção dessa lâmpada aqui, ó. Tá vendo aqui na sala de aula? Essa lâmpada aqui é de LED, certo? O LED azul, a gente fala azul, mas porque na verdade a cor principal produzida é o azul, certo? Mas na verdade ele produz muito mais cores além do azul, dando a impressão de uma cor branca. Ele possibilitou a invenção do LED branco, que hoje é utilizado em iluminação ambiente. Qual a grande vantagem? A grande vantagem é que essa forma de iluminação consome pouca energia elétrica, tem alta eficiência e pouco gasto de energia elétrica. Uma lâmpada de LED como essa daqui, que numa lâmpada fluorescente tem mais ou menos aí 80 watts, uma lâmpada de LED dessa aqui tem mais ou menos uma potência de 20 watts. Ou seja, ela chega a ser quase 4 vezes mais econômica do que uma lâmpada fluorescente comum. Tá? Então, como os caras inventaram essa lâmpada com alta eficiência energética, e isso possibilitou uma racionalização do consumo de energia elétrica, eles ganharam o Prêmio Nobel de Física nesse ano. Tá? Bom, a corrente elétrica, ela surge quando? Vamos pegar uma situação mais simples. Eu tenho aqui, nessa ilustração, um condutor metálico. Os condutores metálicos, eles são caracterizados por ter o que nós chamamos dentro deles de elétrons livres. O que são esses elétrons livres? O elétron livre é aquele elétron que faz parte da camada de valência do átomo metálico. Se você perceber dos elementos químicos, os átomos metálicos, em geral, eles têm 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. O que é a camada de valência mesmo? É a última camada do átomo, certo? Como os metais têm 1, 2 ou 3 elétrons em geral na camada de valência, eles têm poucos elétrons nessa camada. Para em geral estar estável e ficar completamente estável esse elétron, preenchida essa camada, em geral tem que completar 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio que tem que ter 2. Mas no caso geral, você consegue completar até 8 elétrons na camada de valência, chamada regra do octeto. Se um átomo tem 1, 2 ou 3, então ele tem poucos elétrons. E esses átomos, eles têm mais facilidade de perder elétrons do que ganhar. Então, como os átomos metálicos, eles têm enorme facilidade de perder elétrons, esses elétrons são fracamente ligados ao seu núcleo. Portanto, eles podem migrar de um átomo para outro com muita facilidade. Tanta facilidade que esses elétrons são chamados de elétrons livres. Então vamos considerar, por exemplo, um desses elétrons. Eu não desenhei os outros ali para não poluir a imagem, certo? Mas imagine que eu tenho um elétron livre ali, num dos átomos que pode saltar para qualquer lugar. E aí o que eu faço? De um lado eu coloco um corpo eletrizado positivamente ali, representado pelo corpo A, e do outro lado eu coloco um corpo eletrizado negativamente. Qual o resultado? Nós temos aqui o surgimento de um campo elétrico, que vai de onde para onde? Do positivo para o negativo. Esse campo elétrico indica entre o lado A e o lado B aqui uma diferença de potencial. Uma diferença entre o potencial positivo e o potencial negativo.
O que aconteceu quando esse campo elétrico atuou sobre a carga? Voltamos à cena ali, ó. Na hora que eu fiz uma diferença de potencial nesse condutor metálico, o campo elétrico produziu uma força sobre a carga. E o que aconteceu com a carga? Ela entrou em movimento. Mas quando essa carga se movimentou aqui, devido à ação do campo elétrico, essa carga, ao estar sujeita ao campo elétrico e estar sujeita à ação de uma força, ela realizou o trabalho durante esse processo. Ela sofreu um deslocamento. Portanto, ela teve um gasto de energia para que isso acontecesse. No entanto, é apenas um elétron que se move ali dentro do condutor? Não, já que o condutor tem um monte de átomos metálicos ali dentro, certo? Como ele tem um monte de átomos, ele também tem um monte de elétrons. Esse monte de elétrons livres que estão ali, que podem se movimentar, todos eles passam a ser orientados na sua movimentação, nesse caso, da direita para a esquerda. A esse movimento conjunto de elétrons nós damos o nome de corrente elétrica. Então, nessa animação de baixo aqui, eu mostro o que está acontecendo basicamente aqui, ó. Eu tenho desse lado uma placa positiva, do outro lado uma placa negativa, e entre as duas placas eu tenho um corpo, um condutor metálico aqui. Cada uma dessas partículas que estão vendo aqui, ó, andando em zigue-zague, são os elétrons. Esses corpos vermelhos aqui são corpos positivos, representando o núcleo dos átomos. E aí o que acontece? Os elétrons vão migrando, vão colidindo com as partículas no meio do caminho, mas praticamente todos eles estão se movimentando de onde para onde? Da direita para a esquerda. Esse movimento contínuo de elétrons que eu tenho aqui, nós damos o nome de quê? Corrente elétrica, ok? A essa movimentação, que eu dei o nome de corrente elétrica, ela é chamada de corrente elétrica real quando eu analiso microscopicamente quem se move. Quem se move aqui? São os elétrons se movimentando do lado negativo para o lado positivo. No entanto, nem sempre as coisas foram assim. Anteriormente à descoberta do elétron, já havia eletricidade. O elétron foi descoberto no finalzinho do século XIX por J.J. Thomson. E ele descobriu que o elétron é uma partícula subatômica que compõe o átomo com carga negativa. Só que antes de descobrir a existência do elétron, a eletricidade já existia. Mas como é que pode existir eletricidade antes da descoberta do elétron? Aí é que está a grande questão. A eletricidade ela surgiu numa época que nem se sabia da existência do elétron. Mas como era pensada a eletricidade? A eletricidade era pensada como um fluido. Uma coisa que escoa de um lugar para o outro. Chamava-se fluido elétrico, essa eletricidade. E essa eletricidade, ao fluir de um lado para o outro, os físicos imaginavam que era um fluido que escoava como a água. A água não escoa de um lugar mais alto para um lugar mais baixo? Então eles pensavam que o fluido elétrico também escoava daquele que era mais para aquele que era menos. Então o que era um corpo positivo? Um corpo com excesso de fluido elétrico. O que era um corpo negativo? Um corpo com falta de fluido elétrico. É como uma caixa d'água cheia e uma caixa d'água vazia. Se eu ligar uma caixa d'água a outra, a água vai de onde para onde? Da mais cheia para mais vazia, daquela que está mais alta para aquela que está mais baixa. Então pensava-se que a eletricidade nessa época fluía do mais para o menos. No entanto, no final do século XIX, apesar da eletricidade já existir, ok? J.J. Thomson descobriu o elétron. E descobriu que eram os elétrons que se movimentavam dentro da estrutura metálica. E aí descobriu-se que a corrente elétrica, na verdade, é formada de partículas minúsculas negativas se movimentando dentro do condutor metálico. Mas essa descoberta só fez concluirmos que a corrente elétrica, na verdade, é no sentido contrário ao que era pensado. Mas e daí? E daí que na época foi descoberto que a corrente elétrica real ela é contrária ao que era pensado? Bom, o que era pensado continuou sendo pensado. É uma questão de convenção. Então a ideia de que a corrente elétrica vai do mais para o menos, até hoje ainda é utilizada, numa analogia à corrente elétrica, à corrente d'água, que vai do mais para o menos, que vai do mais alto para o mais baixo. E essa corrente elétrica interpretada do mais para o menos, nós chamamos ela de corrente elétrica convencional. Ela tem o mesmo sentido do campo elétrico. Porém, ela só é utilizada quando eu analiso o circuito elétrico na corrente elétrica de forma macroscópica. Toda vez que eu olhar um circuito elétrico macroscopicamente, ou seja, sem me preocupar com o que acontece dentro do fio, eu penso na corrente elétrica convencional. No entanto, se eu for justificar microscopicamente o que está acontecendo dentro do fio, aí sobre qual corrente elétrica que eu tenho que falar? Se eu falar microscopicamente o que está acontecendo dentro do fio? Na corrente elétrica real.
Certo? Então, em fios metálicos, toda vez que eu for interpretar microscopicamente, eu falo da corrente elétrica real. Macroscopicamente, eu falo da corrente elétrica convencional. Por que até hoje a gente utiliza a corrente elétrica convencional? Por uma questão de tradição, uma questão de cultura. Como, na verdade, a eletricidade já existia antes da descoberta do elétron, aliás, quando eu falo eletricidade já existia, inclusive a lâmpada já existia. Thomas Edison já havia inventado a lâmpada muitos anos antes da descoberta do elétron. Vários aparelhos elétricos já existiam antes da descoberta do elétron. Por exemplo, inclusive motores elétricos. Já existiam motores elétricos, já existia lâmpada, já existia um protótipo de rádio. Ok? Inclusive o aparelho que permitiu J.J. Thomson descobrir a existência do elétron é um protótipo de um aparelho que deu origem à televisão de hoje. Então a eletricidade já era uma ciência muito avançada na época que descobriu o elétron. E naquela época interpretava a eletricidade como sendo um fluido. Como todo mundo pensava dessa forma, continuou-se pensando. De maneira, pelo menos, convencionalmente aceita. Tá? Então nós temos duas correntes elétricas que nós trabalhamos dentro da física. A convencional, que é na abordagem macroscópica, e a real, dentro de um fio aqui, que é a microscópica. Tudo bem até aqui? Mas temos que tomar um cuidado. Qual é o cuidado? Interpretar que a corrente elétrica real é formada apenas pela movimentação de elétrons. Isso é verdadeiro se eu pegar um condutor metálico, por exemplo. Mas se o condutor não for metálico, e se ele for, por exemplo, nem sólido, for um líquido ou um gás? Como assim um condutor líquido ou gás? Nós temos substâncias sim que podem conduzir eletricidade sendo líquido ou gás. Exemplo, soluções. As soluções podem ser tanto líquidas quanto gasosas. Quais são os tipos de soluções que existem? Quais são os tipos de soluções que existem? Soluções ácidas, básicas e salgadas. Você pode solubilizar um ácido, uma base ou um sal. Exemplo bem conhecido de solução salgada. Hein? Bem conhecido de solução salgada. Que sal que eu uso? NaCl. Exatamente, cloreto de sódio em água. Ok? Tá? Mas antes de eu chegar nessa história da solução, aqui eu tenho uma simulação que mostra um pouquinho o que acontece com os elétrons, tá? Uma simulação, tá, gente? Do que acontece. Aqui eu tenho uma prancha com vários pregos enfincados nessa prancha, representando os átomos fixos na estrutura do condutor, e aqui bolinhas são soltas. A altura que é colocada a rampa simula a diferença de potencial, ok? Ele vai soltar as bolinhas e as bolinhas vão descer essa rampa. Fica olhando ali no vídeo, ó. Era para rodar o vídeo. Isso. Olha lá, o que está acontecendo com as bolinhas? Elas estão descendo? Estão ou não estão? Nesse caso, quem faz o papel do campo aqui elétrico é o campo gravitacional. É a gravidade que faz o papel do campo elétrico. No entanto, as bolinhas estão se movimentando. Elas se movimentam devido à ação de um campo gravitacional. Na eletricidade, os elétrons se movem devido à ação de um campo elétrico. Os pregos que foram fincados ali na rampa fazem o papel dos átomos no meio do caminho. Então os elétrons vão se movimentando, vai trombando, mas vai trombando em tudo que existe no meio do caminho. Essas trombadas, elas facilitam ou dificultam a movimentação das partículas ali? Dificultam. Resultado, surge atrito. E se surge atrito, gera uma das consequências principais da corrente elétrica. Um efeito chamado efeito Joule, que é a produção de calor. A energia elétrica pode ser transformada em calor devido a essa dificuldade que os elétrons encontram ao atravessar um condutor, colidindo com os obstáculos no meio do caminho. Essas colisões geram um conceito chamado resistência elétrica. Resistência elétrica é a dificuldade que os elétrons encontram ao percorrer o interior do condutor, colidindo com tudo que há no meio do caminho. Essas colisões geram atrito, e o atrito gera o quê? Esfrega as mãos. O que o atrito gera? Calor. Chamamos isso de efeito Joule. E nós temos muitos aparelhos em nossas casas que fazem isso, né? Você produz corrente elétrica e ele esquenta. Exemplo. Que aparelho na sua casa você produz corrente elétrica e cuja intenção objetiva é de esquentar? Hein? Chuveiro elétrico, ferro de passar roupa, sanduicheiras, não é? Certo? Fornos elétricos, prancha de cabelo, certo? Secador de cabelo. Nós temos vários aparelhos elétricos residenciais cuja função deles é aquecer com a corrente elétrica. E é uma consequência direta do movimento dos elétrons e da resistência elétrica no condutor, tá? Mas no caso da solução que eu falei para vocês, eu vou exemplificar aqui
ilustrando o que acontece numa solução. Aqui eu tenho uma solução iônica, que pode ser ou salgada, ou básica, ou ácida. Se eu pegar, por exemplo, uma solução de NaCl, eu vou jogar ali dentro o sal de cozinha, que é o NaCl, e ele vai solubilizar na água. O Na separa do Cl, fica Na mais, Cl menos. Então, cada bolinha positiva aqui é como se fosse o sódio, o Na mais. Cada bolinha negativa aqui representa o Cl menos. Então, estão todos aqui solubilizados na água. Pode ser uma solução de ácido também, tipo HCl, ácido clorídrico. Se eu colocar na água, o H separa do Cl, fica H mais, Cl menos. Posso pegar uma solução básica, do tipo soda cáustica na água, NaOH. Coloca na água, fica Na mais, OH menos. Então, toda vez que eu colocar uma solução ácida, básica ou salgada dentro da água, essa solução vai ser uma solução iônica, formando íons positivos e negativos. E aí eu coloco aqui de um lado uma placa eletrizada positivamente, outra placa do outro lado eletrizado negativamente. Surge entre as duas placas um campo elétrico. O que o campo elétrico vai fazer sobre cada uma dessas cargas aqui? Vai produzir uma força. Mas uma força fazendo o que com essas cargas elétricas? Produzindo movimento através da solução. As cargas positivas vão para onde? Para onde vão essas cargas positivas aqui, representando o sódio? Vão para a placa negativa. E o cloro aqui, representado pelas cargas negativas, vão em direção aonde? Ao positivo. Então, o que vai acontecer? Nós teremos a movimentação de íons dentro da solução aqui, ó. Os íons vão começar a movimentar devido à diferença de potencial criada aqui em cima. E aí os íons começam a se movimentar, cada um numa direção e sentido diferente. Enquanto que os positivos vão para a placa negativa, os negativos vão para a placa positiva. O que surgiu dentro da solução iônica? Uma corrente elétrica. E nesse caso, quem se movimentou? Foram elétrons? Aqui eu tive uma movimentação de elétrons? Não, aqui eu tive uma movimentação de quê? Íons. Íons são átomos eletrizados, e não elétrons. São átomos eletrizados. Átomos tanto positivos quanto negativos. Um deles perdeu elétrons, o outro deles ganhou elétron. Quem ganhou ficou negativo, quem perdeu ficou positivo. E aí eu tenho átomos se movimentando ali na forma de íons. E aí eu não posso dizer que nesse caso a corrente elétrica foi movimentação de quê? De elétrons. Quem se movimentou aqui? Íons. E nesse caso a corrente elétrica foi dada pela movimentação de íons e não de elétrons. Então eu posso afirmar que toda a corrente elétrica é feita pela movimentação de elétrons? Certo ou errado essa afirmação? Toda a corrente elétrica é formada pela movimentação de elétrons. Está errado, porque nesse caso não foram elétrons, nesse caso foram íons, tá? Então como é que seria a afirmação correta? Toda a corrente elétrica é formada pela movimentação de cargas elétricas ou de portadores de carga elétrica. Devido a quê? A uma diferença de potencial entre um polo positivo e um polo negativo. Se for um fio metálico, é a movimentação de elétrons. Se for uma solução, é a movimentação de íons. Aqui nesse videozinho eu vou mostrar um exemplo disso. Aqui eu tenho água, onde aqui eu tenho um terminal de uma lâmpada, aqui o outro, certo? E também aqui, essa lâmpada vai estar ligada a essa solução de água aqui, que vai ser despejada dentro dela sal de cozinha. E repara o que acontece quando esse terminal for conectado a esse através da solução salgada, ó. Fica ali no vídeo. Olha lá, o que está começando a acontecer com a lâmpada? Ela está acendendo, certo? O cara vai agitar ali com bastão de vidro para solubilizar melhor o sal de cozinha. E aí o que aconteceu com a lâmpada agora? Acendeu, certo? Por que ela está acendendo ali? Porque a solução está fazendo passar o que por ela? Uma corrente elétrica, e não é movimentação de elétrons nesse caso necessariamente. Só, é movimentação de íons, ok? Na fiação está movimentando elétrons? Sim. Certo? Mas lá dentro nós temos uma movimentação de íons dentro da solução. Entendido, pessoal? Então, corrente elétrica não é feita só pela movimentação de elétrons, mas sim de portadores de carga elétrica devido a uma diferença de potencial. Ok? Bom, então nós temos aqui uma corrente elétrica que vai tanto para um lado quanto para o outro. E a corrente convencional, ela sempre vai do positivo para o negativo, independentemente se é íons ou elétrons se movimentando ali dentro. Tá? Bom, então o que é a definição da corrente elétrica?
É o movimento ordenado de portadores de carga elétrica devido a uma diferença de potencial, tá ok? Os portadores de carga elétrica podem ser nos condutores os elétrons, nos condutores aqui, por exemplo, sólidos, os elétrons, e na solução iônica são os íons, tá? Se a corrente elétrica é movimentação de cargas elétricas, então, de portadores de carga elétrica, como é que eu meço a medida da corrente elétrica? A medida da corrente elétrica é chamada de intensidade da corrente elétrica, representado pela letra I, tá? E a gente mede essa intensidade da corrente elétrica medindo a quantidade de carga elétrica que atravessa uma determinada secção do fio, por exemplo aqui, num determinado intervalo de tempo. Vamos imaginar que eu tenho um fio por onde está passando corrente elétrica. Essa secção aqui, que é essa área circular aqui desse fio cilíndrico, ela vai ser atravessada por um monte de cargas elétricas, nesse caso elétrons. Essas cargas elétricas, certo? Vão atravessar essa secção durante um certo intervalo de tempo. Então, se nós medirmos quanta carga elétrica atravessa a secção num determinado intervalo de tempo, nós temos a medida da intensidade da corrente elétrica que atravessa a secção. I é igual a Q sobre T. Quem é Q? É a quantidade de carga que atravessa a secção. Quem é T? É o tempo que eu estou marcando essa corrente elétrica. E então vai ser igual a quantidade de carga por tempo. Carga é medida em coulomb, tempo é medido em segundo. Então a corrente elétrica é medida em coulomb por segundo. Em homenagem a um físico muito importante que estudou sobre isso aqui, tá? Que estudou bastante sobre o estudo de movimentação de cargas elétricas, cujo nome dele era André-Marie Ampère, nós homenageamos a unidade coulomb por segundo pelo nome de Ampère, representado pelo símbolo A maiúsculo. Tá? Então, no Sistema Internacional de Unidade, a unidade coulomb por segundo, C sobre S, é chamado de Ampère, representado pela letra A no Sistema Internacional de Unidade. E a quantidade de carga, você mede contando o número de elétrons que atravessa a secção, certo? Cada elétron tem uma carga elementar. O número de elétrons vezes a carga elementar me dá a carga total, como a gente já viu lá atrás. Essa quantidade de carga por tempo me dá a medida da corrente elétrica. Essa equação, olhem como ela é muito parecida com a medida de corrente d'água. Na maior parte das residências, não tem um aparelho que as companhias de saneamento instalam na frente da casa? O pessoal chama aquilo de relógio d'água, né? Na verdade não é um relógio, porque não marca tempo, né? Mas ele é um medidor de consumo de água, não é? O que ele mede? A quantidade de metros cúbicos de água por mês. Então lá é a quantidade de metros cúbicos de água, volume. Quantidade de água por mês. O mês é o tempo. E você tem a corrente d'água atravessando o aparelho. Então reparem como é que essa equação, ela ainda interpreta a ideia de corrente elétrica como se fosse uma corrente de um fluido. Um fluido que atravessa a secção do fio em um determinado intervalo de tempo. Nós chamamos isso agora de carga elétrica. Tá? E nós sabemos que a carga elétrica hoje é a movimentação dos elétrons no interior de um fio metálico. Por outro lado, a ideia ainda permanece. Quantidade de carga por tempo. Coulomb por segundo é chamado de ampere. O que significa 1 ampere de corrente elétrica, então? Significa que atravessa uma carga de 1 coulomb por segundo. 2 amperes, 2 coulombs por segundo. 3 amperes, 3 coulombs por segundo e assim por diante. Às vezes, a gente trabalha com correntes elétricas muito baixas, tá? Por exemplo, dentro do nosso corpo, o nosso sistema nervoso, ele também tem corrente elétrica, só que não são elétrons, tá? Nosso sistema nervoso, ele produz corrente elétrica através dos nervos. E os nervos conduzem essa corrente elétrica, mas não pela movimentação de elétrons, mas sim pela movimentação de quê, então? Através de átomos e moléculas eletrizadas. Átomos ali são os íons, as moléculas também. Só que no caso das moléculas que ligam um nervo ao outro, que faz a transmissão do impulso elétrico de um nervo para o outro, são chamados de neurotransmissores. Os neurotransmissores são moléculas cuja única função delas é se deslocar devido a um campo elétrico produzido nos neurônios. Então os neurônios, eles conectam a outro neurônio através das sinapses e nessa sinapse passa carga elétrica de uma sinapse para outra. E essa carga elétrica se dá através de moléculas eletrizadas, que são chamadas de neurotransmissores. E nesse caso são íons, então, que estão se movimentando de um lado para o outro, e não elétrons. Por isso que a corrente elétrica biológica é diferente da corrente elétrica na fiação que nós temos aí. Porque na fiação são elétrons, e nos organismos a corrente elétrica é a movimentação de íons. Como não são os mesmos portadores de carga elétrica, eu não digo que a eletricidade é da mesma forma, certo?
ela não é exatamente igual porque os elementos que conduzem a eletricidade são diferentes, tá? Mas a ideia da eletricidade continua sendo a mesma, porque os dois são fenômenos elétricos, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Tá? Bom, como eu estava falando, no caso da nossa corrente elétrica, nossos neurônios, não são medidos em amperes, porque a corrente elétrica é muito pequena. Em geral, é medida em miliamperes. O que é miliampere? Mili significa milésimos, então é em milésimos de ampere. Ou seja, valores 1000 vezes menor que 1 ampere, 1 miliampere. Tá? Então, correntes elétricas muito baixas são medidas em miliamperes em geral. Ok?